Bom dia, irmãos. Eu confesso que esse púlpito é um pouco intimidador, mas é uma alegria muito grande ver a igreja assim, tão bonita, quase cheia, praticamente cheia de sorrisos, com os irmãos todos muito bem dispostos nesta manhã tão bonita. É uma alegria estar aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de partilhar da palavra de Deus com todos vocês e agradeço a confiança do conselho. Nós vamos fazer a leitura bíblica para o nosso estudo, que se encontra em Atos. Atos, o capítulo 2, o versículo 42, e eu vou estender a leitura até o versículo 47. No livro de Atos, o capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Eu vou ler para os irmãos e é uma versão um pouco diferente, uma tradução diferente, é a Bíblia de Estudo de Genebra. Mas vamos lá. Atos 2, de 42 a 47. O título desse texto é Como Viviam os Convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui para ouvir, ó Deus, a tua palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, para cumprir o teu propósito para as nossas vidas, que nos trouxe aqui nessa manhã. Nós pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo mantenha cativo, ó Deus, a nossa atenção, o nosso pensamento e principalmente o nosso coração, para ouvirmos, Senhor Deus, a tua palavra, para termos, Senhor Deus, entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar. Sê conosco, ó Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, de Atos, ele nos mostra a maneira como os cristãos, naquela altura, estavam a viver. Ele relata a forma como os cristãos viviam logo após a ascensão de Jesus Cristo. E o contexto é esse. Jesus tinha dado a eles instrução de como deveriam estar, de como deveriam conduzir, dizendo, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. As orientações de Jesus nesse sentido. E logo a seguir houve então o derramamento do Espírito Santo. Ainda na continuação do derramamento do Espírito Santo, nós nos lembramos do sermão de Pedro, com muita intrepidez e com muita propriedade. Pedro manifestou-se a todos aqueles que estavam reunidos e nessa ocasião quase 3.000 almas foram batizadas. Naquele dia, quase 3.000 foram batizados e sabemos lá quantos outros foram alcançados. E então, de seguida, Lucas vai nos relatar como é que os irmãos viviam naquela altura. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles tinham aprendido diretamente com Jesus, e aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir com Jesus, ouviram dos apóstolos os ensinamentos, e eles perseveravam para além do ensino na comunhão, no partir do pão, nas orações. Na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários estavam a acontecer. Eram feitos que se realizavam no meio de todo o povo. Eles tinham tudo em comum, estavam unidos. Nós vimos no texto que eles até vendiam as suas propriedades e repartiam conforme a necessidade que cada um tinha.
mostra-nos a forma em que eles estavam a viver em comunidade. E nos últimos tempos, mais precisamente nesses últimos 30 dias, nós temos sido exortados pela liderança da nossa igreja, nós, Igreja Lisbonense, temos sido exortados a viver em comunidade, a viver como comunidade, a termos essa postura de estarmos com tudo em comum na nossa igreja. Mas olha só, o que é isso de viver em comunidade, que tanto se tem falado? Ainda hoje, não foi combinado, mas a Doris esteve aqui a falar sobre a comunidade, sobre o despertar dos talentos, nesse tempo em que nós devemos estar mais juntos, por conta do período em que nós estamos a viver. Então, o que é isso de viver em comunidade? Eu fui procurar uma definição, porque todos nós temos uma, não é? Do senso comum, cada um de nós entende muito bem o que é comunidade. E no dicionário diz assim que comunidade é um agrupamento de pessoas que vivem dentro de uma mesma área geográfica, que pode ser rural ou pode ser urbana, e que são pessoas unidas por interesses comuns e que participam das condições gerais da vida. O termo comunidade ele é usado ainda para denominar, para descrever uma forma de associação muito íntima, em que as pessoas se unem através de laços afetivos. Isso já desperta em nós um sentido de comunidade um pouco mais aprofundado e que nós conhecemos bem. Mas muitos grupos podem ser qualificados como comunidade, nesse sentido. Mas a comunidade que nós estamos a tratar aqui, e essa que nós temos sido exortados a viver, tal como, é uma comunidade formada por cristãos, por seguidores de Jesus Cristo. E olha que ser cristão e ser servidor de Cristo nos dias em que nós vivemos não é uma tarefa muito fácil. Aliás, nós podemos dizer que é uma tarefa bastante difícil. Mas eu sabia que essa tarefa bastante difícil ia ser quase impossível para nós, pecadores, ser desenvolvida e ser vivida sozinho. Nós sozinhos vivermos dessa maneira ia ser muito difícil. E por isso, sempre foi plano de Deus que nós não estivéssemos sozinhos. Nós podemos nos lembrar, lá em Gênesis, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E ele se refere a isso não só para criar uma companheira para o homem, mas para permitir ao homem que estivesse apoiado, que não estivesse sozinho, que estivesse completo, através de outro ser humano como ele. Lá em Colossenses, no capítulo 3, nós também lemos que devemos suportar-nos em amor. Diz lá, suportando-vos uns aos outros em amor. E esse suportar não é aguentar a todo custo. Né? Eu te suporto apesar de não aceitar o seu feitio. Não. Esse suportar é no sentido exatamente de dar suporte, de dar o apoio necessário. Isso tudo nos leva à unidade, que é o desejo de Deus para o seu povo. No Salmo 133, que é um salmo conhecido, nosso conhecido, um salmo curto, que diz assim, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essa unidade, que é tratada aqui nos Salmos, nos dá um sentido de família. A mim, pelo menos enquanto estava a estudar o texto, é o sentido que me leva a entender. Um sentido de família. E ao tratar de família, nós que a temos, todos nós a temos, uns melhor, outros menos bons no nosso conceito, mas todos nós temos uma. E temos um conceito formado a respeito disso, do que é a família e do que é viver em família. E de acordo com o senso comum, não é suposto que a família viva em contendas, ou que não viva em unidade, ou que não tenha um espírito de suporte, de amor e de união entre os seus membros. Nós sabemos que onde uma família não convive da melhor maneira que consegue, da melhor maneira possível e desejável,
que não convive em harmonia, essa família não prospera. E nós sabemos que ela não prospera porque uma casa dividida não prevalece. Um reino dividido não prevalece, é o que diz a Bíblia. E nós sabemos disso. E assim também, uma igreja dividida não prevalece. Nós somos exortados a viver em comunidade. E somos exortados, através da palavra de Deus, a viver em unidade. Em unidade no sentido de vivermos em família. E a unidade é fundamental para nós conseguirmos atender os desígnios de Deus para nós. Muitas vezes nós perdemos o foco, perdemos o rumo da nossa própria vida quando nós estamos ocupados em contendas, quando nós estamos ocupados em prestar mais atenção à vida dos nossos irmãos do que à nossa própria, quando nós estamos preocupados em julgar as atitudes dos nossos irmãos porque elas não estão de acordo com aquilo que nós acreditamos que seja o correto. Nós perdemos energia quando estamos a fazer isso. E deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem proposto para nós. E aquilo que o Senhor requer de nós. Quantas vezes na igreja, ao invés de estarmos em unidade, ao invés de estarmos juntos com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com a mesma mente, nós começamos a ter desavenças entre nós. É normal que entre uma família haja desavenças. Mas desavenças que são solucionáveis em muito pouco tempo. Porque acontecem entre pessoas que se amam, entre pessoas que têm cuidado um do outro, em pessoas que apoiam um ao outro, em pessoas que são parte um do outro. Mas quando isso não acontece, ou em família, ou na própria igreja, nós perdemos a alegria, perdemos o entusiasmo, perdemos a graça e a unção do Espírito Santo. E quando nós perdemos a graça e a unção do Espírito Santo, nós não podemos pregar com eficácia o Evangelho. Nós não temos credenciais para falar do amor de Deus às pessoas. A partir do momento que não estamos a viver esse amor, que se manifesta através da unidade, nós não estamos aptos a falar de Deus a quem quer que seja, porque não estamos a falar com as nossas atitudes, a falar com a nossa vida. Como nós lemos aqui no capítulo 133 de Salmo, a Bíblia diz que a unidade ela é bela aos olhos de Deus. Ó, quão bom e agradável, como é bom. E esse como é bom que o salmista diz, ele não é apenas no sentido de qualidade, né? Que é bom. Não é no sentido de excelência, mas ele diz no sentido de que é agradável aos olhos de Deus. Que é uma maneira de vida em comunhão, que agrada a Deus e que satisfaz o coração de Deus. Deus se alegra quando vê os filhos unidos. Isso é agradável aos olhos de Deus e é agradável também aos nossos próprios olhos. Porque nós estarmos bem uns com os outros, sentirmos-nos apoiados, sentirmos-nos amados também faz-nos bem. E para além de ser agradável aos olhos de Deus, de ser agradável aos nossos olhos, é também agradável aos olhos do mundo em que nós vivemos. Lá em Atos, diz assim que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Os cristãos eram bem vistos. E não eram bem vistos porque eram ilustres, ou porque tinham posses, ou porque tinham poder, porque eram... Não, eles eram bem vistos justamente pelo amor que eles viviam. E a Bíblia vai comparar essa unidade, aqui no livro do Salmo, como o óleo e como o orvalho. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. E é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. A Bíblia faz essa comparação como o óleo e como o orvalho, e não é à toa. Existem propriedades que nos trazem ensinamento no óleo e no orvalho. O óleo nós sabemos que é terapêutico. Ele traz suavidade, ele traz saúde, ele traz cura.
Eu não sei se todos têm essa visão, mas eu cresci com essa visão porque quando era criança, na minha adolescência, a minha mãe aprendeu que óleo de máquina, óleo aquele que nós usamos na engrenagem da máquina de costura, óleo de máquina sarava feridas sem deixar cicatriz. E não ardia, porque naquela altura o mertiolate ou aquela medicação que nós usávamos, aquilo ardia e muito. E então uma criança com o joelho ralado era difícil de passar aquele remédio, porque aquilo doía muito. E minha mãe aprendeu que aquilo tinha propriedades terapêuticas. E então qualquer ferimento que alguém tivesse em casa, ela vinha um algodãozinho com óleo de máquina e realmente curava. E realmente a pele ficava tratada pelo óleo e havia cura. E é esse óleo que traz cura, que a unidade é comparada na Bíblia. E traz cura, como o óleo de máquina, sem deixar cicatriz. E sem que haja excesso de dor ou dor desnecessária. Uma das maneiras que a igreja primitiva atraía a sociedade da época, como ela chamava os irmãos para aquilo que ela estava a pregar, é justamente a forma como tratava tudo em comum. E como tratava as suas feridas dentro de casa, em comum. Esse amor que unia os irmãos naquela altura e que une a nós também hoje, é Ele que vai nos autenticar, é Ele que vai nos qualificar para falar sobre esse amor que estamos a viver. Esse amor que nos traz cura. Esse amor que é como o óleo que desce, que traz a unção e que nos traz a cura. E foi mesmo Jesus Cristo que nos diz que nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E eu estou a trazer a partilha desse texto, irmãos, não porque esteja a haver desamor entre nós, mas pelo fato de que nós devemos estar atentos para que haja com abundância entre nós enquanto comunidade, prezando pela unidade e vivendo em família. A outra comparação que a Bíblia faz nesse texto é com o orvalho. Para além de comparar com o óleo, que traz a cura, com as suas propriedades terapêuticas, traz também a comparação com o orvalho. E se nós formos ver o contexto lá de Jerusalém, uma terra árida, seca, de certa forma inóspita, o orvalho era de suma importância. Durante a noite o orvalho descia do céu e então trazia viço. E então trazia o renovo para as plantas. Ele então vinha para revitalizar. E é dessa forma que o salmista diz que a unidade faz também conosco. A unidade nos revitaliza, nos fortalece, nos renova todos os dias e traz a beleza e traz também a prosperidade. A prosperidade do próprio amor nas nossas vidas, na nossa comunhão uns com os outros, na nossa vida aqui, em família, enquanto igreja, e na nossa comunidade externa, mais alargada, que é o nosso dia a dia, as pessoas com as quais nós convivemos. A unidade, então, ela tem esse poder de nos renovar, de nos curar e de nos renovar. Nós precisamos primar pela unidade, nós precisamos zelar pela unidade, porque somos exortados pelo próprio Deus, através da sua palavra, a vivermos dessa maneira, a vivermos em unidade, a vivermos suportando-nos uns aos outros em amor, cuidando uns dos outros, partilhando a vida em comum, partilhando o pão da vida, em comunidade, em família. Mas o texto continua e diz assim que ali ordena o Senhor a sua vida e a sua bênção para sempre. Isso quer dizer que aonde Deus ordena a sua vida, há a salvação. Aonde Deus traz a vida do próprio Deus para o nosso meio, há a salvação. Nós temos a necessidade de mantermos a nossa vida com as contas acertadas diante de Deus, para podermos viver esse renovo, para podermos viver essa partilha do amor e para podermos viver essa vida que o Senhor nos traz
e que traz a nós a salvação. E ali ordena também o Senhor a sua bênção, é o que diz o Salmo. Ordena a sua vida e ordena a sua bênção. Porque é juntos, é nessa unidade que nós vamos experimentar a bênção de Deus, a comunhão com Deus e a comunhão de Deus. A comunhão com Deus, aquela pessoal que cada um de nós tem. E a comunhão em Deus, aquela que nós vamos partilhar aqui, uns com os outros. E olhe, na unidade nós vamos experimentar tudo isso e, se nós formos pensar mais aprofundadamente, nós não poderemos experimentar se nós não estivermos a viver essa unidade verdadeiramente uns com os outros. Como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo ao meu irmão? Como é que eu posso estar na presença de Deus se eu não suporto estar na companhia do meu irmão? Como é que eu posso pedir a Deus que me perdoe se eu não concedo o perdão ao meu irmão, que é um filho de Deus? O primar pela unidade, o zelar pela unidade, é nesse sentido. No sentido de nós estarmos em paz com Deus e uns com os outros. O mundo, ao ver o nosso dia a dia, as pessoas que nos rodeiam, né, eles verão em nós o amor de Deus se nós o expressarmos dessa maneira. Há muitas maneiras de expressar o amor de Deus, não é só essa, mas essa é uma maneira muito importante. Quando nós falamos de alguma coisa, as pessoas que ouvem querem ver aquilo que nós falamos. E elas veem através das nossas atitudes e através da nossa vida. Quando nós somos chamados a viver em comunidade, quando nós somos exortados a viver em unidade e em família, é no sentido de estarmos bem, não só para nós mesmos, não só com vistas à nossa salvação e à nossa vida no céu e a forma como nós vamos estar depois que formos estar com Deus, mas também a forma como estamos aqui, uns com os outros, dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amizade, dentro da nossa comunidade, dentro do espaço onde nós vivemos. A forma como nós vivemos, fazendo ou não diferença na vida das pessoas, fazendo ou não aquilo que é agradável diante de Deus, fazendo ou não aquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas. Diante disso, eu, particularmente, tenho encorajado a mim própria a viver essa unidade, a viver essa forma de comunidade. E penso que vocês também têm, ao ouvir a liderança conclamar para estarem nesse período, a viver como uma comunidade, acredito que conseguem receber nos seus corações o chamado de Deus para viver isso, não só nesse período, mas no seu dia a dia, continuamente. Não é que nós não estivéssemos a viver em comunidade. A exortação é no sentido de que nós estejamos a viver cada dia mais e de uma forma consciente. Nós somos abraçados pela igreja e somos feitos membros, e isso nos traz uma zona de conforto. Então é muito tranquilo nós estarmos aqui, somos queridos por uns, mais ou menos, mas nos sentimos numa zona de conforto porque estamos aqui, estamos bem. Mas isso não pode ser tratado de uma forma leviana, superficial. Há que haver empenho da nossa parte em preservar e em perseverar nessa unidade conforme o Senhor nos conclama a fazer. Diante disso, nós somos, pela Bíblia, por Deus, encorajados a lutar pela unidade na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Deus espera que nós façamos parte de um grupo, sim, como é a definição da comunidade, de um grupo que acredita nas mesmas coisas e que deseja viver no amor de Cristo de maneira prática. Acreditar nas mesmas coisas não é aceitar a forma como o outro pensa, independente de estar certo ou de estar errado. Nós também não precisamos ser
superficiais a ponto de achar que é isso que a Bíblia está nos propor. A verdade continua sendo verdade, a luz continua sendo luz, o que é certo continua sendo certo. Mas ainda assim, há que haver maneira de nós convivermos em amor, em unidade, como o Senhor nos conclama, apesar das nossas diferenças. É nessa comunidade, nessa vida em comunidade, que nós somos ajudados e que nós somos levados a ser exatamente quem nós devemos ser. Se Deus tem proposto para nós essa vida em comunidade, porque nós não estamos aqui à toa, não é? Nós não viemos aqui hoje de manhã só porque nós queríamos estar simplesmente uns com os outros. Mesmo que nós não tenhamos consciência disso, cada um de nós foi chamado para estar aqui, com um propósito de Deus. Para abençoar um irmão, para sermos abençoados por um irmão, para ouvirmos determinada mensagem que o Senhor tem para nós, para vermos determinado ensinamento que o Senhor tem para nós. Há sempre um propósito naquilo que nós fazemos. E há um propósito para nós estarmos aqui nessa manhã. Um propósito de Deus para estarmos juntos e sermos aquilo que nós devemos ser. Nós temos aqui a nossa caixa azul dos talentos. Cada um de nós tem o seu. Cada um de nós tem aquilo que sabe fazer melhor ou que sente no seu coração o desejo de desenvolver na própria vida e na vida em comunidade e na presença de Deus. E é nesse contexto que nós temos a oportunidade de sermos sim aquilo que o Senhor deseja de nós, aquele projeto que o Senhor desenhou para nós, aquela forma, aquele modelo que o Senhor desejou para as nossas vidas. É aqui em comunidade, aonde nós vamos receber a bênção, aonde o Senhor vai ordenar a vida, aonde o Senhor vai conceder a salvação para nós. Não é só aqui. Não pensem que isso está restrito. Mas nós temos de ter sabedoria para desenvolver essa vida também aqui. E principalmente aqui, onde nós temos mais liberdade uns com os outros, devemos ter, de aprender uns com os outros e de nos suportar uns aos outros, de nos apoiar uns aos outros, de nos ajudar, de nos amar. E para além de nós também nos sentirmos assim, da mesma forma, apoiados nas nossas necessidades, ajudados nas nossas fraquezas, curados através da união terapêutica que o amor nos proporciona. Nesse sentido, então, o que eu desejo partilhar e desejo que fique nos corações de cada um de nós, através da leitura da palavra de Deus, é que, atendendo sim à exortação da nossa liderança, nós possamos viver esse espírito de comunidade, realmente. Mas que, para além disso, nós possamos atender à exortação de Deus através da sua Bíblia, através da sua palavra que está manifesta na Bíblia, e possamos viver, para além de comunidade, em unidade. Unidade de propósito, unidade de amor. E assim vivermos como uma família, que é aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Amém?